O restaurante panorâmico do Grand Horizon Hotel oferecia a vista mais impressionante da cidade. O café da manhã dos hóspedes era servido num terraço protegido por um corrimão de vidro, mas naquela manhã de domingo, o riso das crianças se misturava com o som distante do trânsito. Lucas, Luísa e Leonardo, trigêmeos de 6 anos, filhos do viúvo e empresário Eduardo Campos, corriam de um lado para o outro enquanto Patrícia, tia das crianças, tentava manter a compostura. Eduardo, distraído com uma ligação importante, não percebeu quando a bola colorida escapou das mãos de Lucas e rolou para perto da borda. Em questão de segundos, a cena mudou. Lucas tentou pegar a bola, Luísa e Leonardo correram atrás, e os três se inclinaram perigosamente sobre o parapeito. Patrícia gritou, mas a voz dela se perdeu no barulho da manhã. Um garçom deixou cair uma bandeja. O som metálico ecoou. No canto do terraço, uma jovem com uniforme de faxineira percebeu o risco e correu sem pensar. Com agilidade surpreendente, segurou os três ao mesmo tempo, afastando-os do vidro. A mesa ao lado parou, e o silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos, até que o choro nervoso de Lucas rompeu o clima. Eduardo, pálido, desligou o telefone e correu até as crianças. Meu Deus, o que aconteceu? Patrícia, ainda atônita, apontou para a jovem. Ela salvou os três. Eduardo virou-se para a mulher, que parecia mais preocupada em acalmar os pequenos do que receber agradecimentos. Como se chama? Perguntou. Larissa, senhor. Ela sorriu timidamente, ajeitando a camisa simples do uniforme. Obrigada, de verdade. Não sei como posso retribuir. Larissa balançou a cabeça. Não precisa... Eles estão bem. É o que importa. O gerente do hotel se aproximou, preocupado. Está tudo sob controle, Sr. Campos. Essa é Larissa, da equipe de limpeza. Eduardo assentiu, ainda sem tirar os olhos dela. Patrícia, por outro lado, observava com uma expressão difícil de decifrar. Um misto de alívio e algo que parecia desconfiança. A tensão se dissipou lentamente e Larissa voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas na mente de Eduardo, a imagem dela segurando seus filhos com firmeza e calma ficou gravada. Quando os médicos do hotel confirmaram que as crianças estavam bem, Eduardo agradeceu Larissa mais uma vez. Você não imagina o que fez por nós hoje, disse, e a voz quase falhou. Patrícia, ao lado dele, manteve o tom protocolar. Sim, foi um gesto admirável. Lucas, Luísa e Leonardo não queriam soltar Larissa de jeito nenhum. A gente vai se ver amanhã? Perguntou Luísa já com os olhos marejados. Larissa se abaixou para ficar na altura deles. Amanhã vocês vão estar seguros com o papai. Mas quem sabe um dia a gente se esbarra por aí. Os três se abraçaram nela ao mesmo tempo, como se tentassem prolongar aquele momento. Eduardo, percebendo a resistência dos filhos, prometeu. Vamos, crianças. Ela precisa descansar. E aos poucos a despedida aconteceu. Na volta para casa, a viagem foi silenciosa. As crianças, normalmente agitadas, olhavam pela janela, ainda processando o que havia acontecido. Ela era legal, né, papai? Comentou Lucas, quebrando o silêncio. Eduardo sorriu de canto. Era muito. Patrícia aproveitou a brecha para dizer, mas vocês vão conhecer outras pessoas legais. O comentário não surtiu efeito. No jantar, Luísa recusou a sobremesa favorita e Leonardo pediu para dormir na sala porque o quarto parecia grande demais sem a tia Lari. Eduardo começou a entender que aquele vínculo não era algo comum e que, talvez, não pudesse ser simplesmente substituído. 2 dias depois, já ciente do humor abatido dos filhos, Eduardo decidiu voltar ao Hotel Atlântico para agradecer oficialmente e, quem sabe, conversar com Larissa. Ao perguntar na recepção, recebeu uma resposta inesperada. Ela não faz mais parte da nossa equipe, Sr. Bastos. Era funcionária de uma empresa terceirizada de limpeza. Eduardo franziu a testa. Qual empresa? O recepcionista olhou o registro e respondeu. Alvorada Serviços Gerais. Mas acho que não atendem mais o hotel. Aquilo apenas aumentou a determinação de Eduardo. De volta ao carro, começou uma sequência de ligações que se estendeu pela tarde, tentando rastrear a tal empresa.
Após muito insistir, conseguiu falar com a supervisora, que confirmou que Larissa ainda trabalhava com eles, mas em outro cliente. Ela está almoçando, mas posso passar seu contato, ofereceu a mulher. Não, por favor, não diga nada ainda. Quero falar com ela pessoalmente, pediu Eduardo, já planejando sua próxima visita. Na manhã seguinte, foi até um prédio comercial simples no centro da cidade, onde Larissa estava finalizando a limpeza de um escritório. A reação dela ao vê-lo foi de surpresa. Senhor Bastos, o que está fazendo aqui? Eduardo sorriu direto. Oferecendo um trabalho, não como faxineira, como babá dos meus filhos. Larissa riu de nervoso. Babá? Eu nunca trabalhei com isso. Não tenho experiência. Eduardo explicou que já havia tentado contratar 3 profissionais nos últimos dias, mas nenhuma conseguiu conquistar os trigêmeos. Eles perguntam por você todos os dias, e não é só por eles. Eu quero que seja você. Larissa hesitou. O emprego no hotel não pagava muito, mas pelo menos era estável. Cuidar de crianças em uma mansão era um universo completamente diferente. É temporário, só até eles se adaptarem de novo, acrescentou Eduardo, tentando convencê-la. Depois de alguns segundos, ela respirou fundo. Tudo bem, eu aceito. Na tarde seguinte, Eduardo estacionou em frente à mansão e entrou com Larissa ao seu lado. As crianças que brincavam no jardim correram para ela assim que a viram. Tia Lari! Gritaram em coro, pulando em seus braços. Larissa riu, abraçando-os com força. Patrícia, que estava conversando com um funcionário na varanda, observou a cena com atenção. Surpresa, disse Eduardo, se aproximando da irmã. Larissa vai cuidar das crianças por um tempo. O sorriso educado de Patrícia não escondeu o brilho de curiosidade em seu olhar. Interessante. E você trabalha onde mesmo, Larissa? A jovem respondeu de forma simples. Numa empresa de limpeza. Trabalho em vários lugares da cidade. Entendo, disse Patrícia, medindo cada palavra. Enquanto as crianças mostravam a Larissa o quintal e os brinquedos, Patrícia observava a desenvoltura da moça, a forma como os pequenos se sentiam à vontade com ela. Não demorou para que um pensamento se formasse. Quem é exatamente essa mulher? Aquela sensação incômoda que surgira no hotel agora se tornava uma inquietação real. Patrícia não sabia ainda o que estava procurando, mas sabia que precisava descobrir. Naquela noite, enquanto Eduardo e Larissa jantavam com as crianças, Patrícia, em seu quarto, ligava o notebook e começava uma pesquisa. Não havia nada de explícito, apenas buscas simples. Nome completo, redes sociais, empregos anteriores. Mas para Patrícia, cada detalhe poderia se transformar em uma pista. A tranquilidade aparente do reencontro escondia algo inevitável, o início de uma investigação silenciosa sobre o passado de Larissa, algo que, por enquanto, só Patrícia sabia que estava acontecendo. Na manhã seguinte à sua chegada, Larissa acordou cedo, mesmo sem ninguém pedir. Queria conhecer a rotina da casa antes que as crianças acordassem. Encontrou a cozinheira, Dona Célia, preparando o café da manhã. Bom dia, moça. Café, ofereceu ela. Por favor, respondeu Larissa, sorrindo. Enquanto passava manteiga nos pães, ouviu passos no corredor. Patrícia apareceu, impecável em um tailleur claro, o cabelo preso num coque perfeito. Vejo que já está se sentindo em casa, comentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Só estou me organizando para o dia com as crianças, respondeu Larissa, tentando soar tranquila. É bom. Elas precisam de disciplina. Patrícia serviu seu café e ficou por ali, observando, como quem espera encontrar algo fora do lugar. Pouco depois, as crianças chegaram correndo para a cozinha, ainda de pijama. Tia Lari! Gritaram, subindo nos bancos altos. Larissa ajudou Luísa a cortar o pão, enquanto Lucas e Leonardo discutiam sobre quem ia passar o suco primeiro. Patrícia observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Você tem filhos? Perguntou casualmente. Não, mas tenho sobrinhos, disse Larissa sem entrar em detalhes. Interessante, respondeu Patrícia, como se fizesse uma anotação mental. Eduardo entrou logo depois, elogiando a harmonia na mesa. Fazia tempo que o café da manhã não era assim, disse, olhando para Larissa.
Patrícia sorriu para o irmão, mas por dentro já havia ali um motivo para se preocupar. Naquela tarde, Patrícia chamou Larissa para ajudar a organizar um armário no quarto das crianças. Gosto de manter tudo separado por cores e tamanhos. Você se importa de seguir esse padrão? Perguntou enquanto abria caixas e gavetas. Claro, sem problema, respondeu Larissa. Enquanto dobrava roupas, Patrícia começou a falar sobre a cidade. Você nasceu aqui mesmo? Sim, respondeu Larissa, focada no trabalho. E estudou onde? Larissa hesitou por um segundo antes de responder. No Colégio São Bento, até o ensino médio. Patrícia notou a pausa. Ah, escola cara. Imagino que sua família tenha se esforçado muito. Sim, respondeu Larissa, cortando o assunto. Patrícia não insistiu, mas o brilho de curiosidade nos olhos não passou despercebido. Nos dias seguintes, Larissa se adaptou rápido à nova função. Brincava no jardim, ajudava com as tarefas escolares e até inventou uma rotina de histórias antes de dormir. Eduardo percebia a mudança nos filhos, mais sorridentes, menos agitados à noite. Você tem um jeito especial com eles, disse ele numa noite enquanto Larissa recolhia brinquedos. Talvez seja porque eu escuto. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Eduardo sorriu e, por um instante, os dois ficaram em silêncio, um pouco constrangidos pela proximidade. Patrícia, que passava pelo corredor naquele momento, viu a cena e apertou o passo, com o celular na mão. Certa tarde, Patrícia apareceu na sala com uma caixa de fotos antigas. As crianças adoram ver fotos da família. Você quer mostrar para eles, Larissa? A jovem hesitou, mas concordou. Enquanto folheavam os álbuns, Lucas perguntou: Essa é a mamãe? Eduardo confirmou com um sorriso melancólico. Patrícia, no entanto, prestava atenção na reação de Larissa diante de cada imagem, como se procurasse um sinal de reconhecimento. Não encontrou nada evidente, mas registrou o fato. A babá parecia sincera, embora houvesse algo na forma como ela desviava o olhar em certas fotos do passado. Na hora do jantar, Patrícia puxou conversa com Eduardo. Você fez alguma pesquisa sobre ela? Antecedentes, referências? Eduardo franziu a testa. Ela salvou meus filhos, Patrícia. Isso é mais do que qualquer currículo. Mesmo assim, acho prudente. É o que qualquer pai faria. Eduardo não respondeu, mas a semente da dúvida ficou plantada. Patrícia sabia que esse era o primeiro passo: provocar pequenas incertezas, sem confrontar diretamente. Naquela noite, enquanto Larissa colocava os trigêmeos para dormir, Patrícia subiu para o escritório e abriu seu notebook. Começou a anotar as informações que havia coletado: escola, empresa de limpeza, bairro onde supostamente morava. Não era muito, mas para ela cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça. Não sabia ainda qual era a imagem final, mas estava determinada a completá-lo. Na manhã seguinte, Larissa levava os trigêmeos para brincar no jardim quando Patrícia surgiu com um sorriso cordial. Posso ficar com eles por uns minutos? Quero mostrar um jogo que eu brincava quando era pequena. Larissa concordou, mas ficou por perto, sentada num banco sob a sombra. Patrícia espalhou algumas peças coloridas no chão e começou a montar uma espécie de quebra-cabeça com os pequenos. E a tia Lari já levou vocês para a casa dela? Lucas respondeu rápido: Não, ela sempre fica aqui com a gente. E vocês sabem onde ela mora? Luísa balançou a cabeça, distraída com as peças. Leonardo, mais falante, disse: Ela mora num prédio com um portão azul, né, tia Lari? Larissa riu meio sem graça. Olha só, vocês prestando atenção em tudo? Patrícia sorriu, mas a informação já estava guardada. No fim da manhã, enquanto Larissa ajudava na cozinha, Patrícia foi até a garagem e chamou discretamente um dos motoristas. Carlos, você ainda tem conhecidos na área central? Ele assentiu. Quero que me faça um favor. Veja se descobre onde fica um prédio residencial com portão azul no bairro da Larissa Campos. O motorista hesitou. Quer que eu pergunte diretamente para ela? Não, de forma alguma. Seja discreto. Carlos sabia que era melhor não fazer perguntas quando Patrícia usava aquele tom. Entendido. Na hora do almoço, Patrícia se juntou à mesa como se nada tivesse acontecido. Larissa, você cozinha muito bem? Perguntou, provando o prato preparado por Dona Célia.
Sei fazer o básico, mas gosto de aprender, respondeu a jovem. Ótimo. É sempre bom saber se virar. E seus pais moram por perto? Larissa parou por um segundo antes de responder. Minha mãe faleceu há alguns anos. Meu pai mora sozinho, mas não muito longe daqui. Patrícia fingiu compaixão. Sinto muito pela sua mãe. Eduardo olhou para Larissa, percebendo que o assunto não era confortável, e mudou de tema. Mas Patrícia já tinha mais uma peça para o seu quebra-cabeça. Nos dias seguintes, Patrícia intensificou suas perguntas indiretas. Certa tarde encontrou Larissa no corredor e comentou: Você tem um jeito muito calmo. É raro encontrar pessoas assim. Vem de família grande? Nem tanto. Só eu e meu pai, respondeu Larissa, seguindo seu caminho. Patrícia notou que, sempre que o assunto envolvia o pai, Larissa dava respostas curtas e mudava de assunto. Aquilo, para ela, era um sinal claro de que havia algo ali. Enquanto isso, o vínculo entre Larissa e as crianças só crescia. Eles criaram um ritual de final de tarde, em que cuidavam juntos de uma pequena horta no quintal. Eduardo, observando de longe, percebia como os filhos estavam mais tranquilos e felizes. Você realmente trouxe paz para essa casa, disse ele uma noite, enquanto Larissa fechava a porta do quarto das crianças. Ela sorriu, mas não respondeu. Patrícia, que passava pelo corredor, ouviu a frase e sentiu a necessidade de acelerar suas investigações. Naquela mesma noite, Patrícia fez sua primeira movimentação mais direta. Chamou Carlos no escritório e recebeu dele uma pequena folha com um endereço anotado. É num prédio antigo, mas bem cuidado. Portão azul, como você disse. Larissa Campos aparece como moradora. Patrícia agradeceu e guardou o papel em sua agenda. Ótimo trabalho. Agora, deixe isso entre nós. Carlos assentiu, já acostumado a guardar os segredos da família. No dia seguinte, Patrícia saiu cedo, sem avisar ninguém, e passou em frente ao prédio. Observou por alguns minutos, reparando na fachada, no movimento da rua e até nas caixas de correspondência. Queria entender mais sobre a vida fora da mansão daquela mulher que agora passava tanto tempo com os trigêmeos. Quando voltou, não comentou nada, mas o olhar dela para Larissa naquela noite carregava algo diferente, como se soubesse um detalhe que a outra não fazia ideia. O endereço de Larissa não saía da cabeça de Patrícia. Nos dias seguintes, ela fez uma pesquisa mais detalhada na internet, usando contatos de antigos clientes de advocacia. Num final de tarde, recebeu um e-mail de um amigo que trabalhava em um cartório. O assunto era simples: registros antigos. Henrique Campos. Ao abrir o anexo, Patrícia viu documentos datados de mais de 10 anos, mencionando um processo judicial por irregularidades em uma grande obra portuária da cidade. O nome de Henrique Campos aparecia como engenheiro responsável. Patrícia recostou na cadeira, sentindo aquela velha sensação de que estava diante de uma peça importante, não o quadro inteiro, mas o suficiente para confirmar suas suspeitas de que Larissa não era apenas uma babá comum. Naquela noite, enquanto todos jantavam, Patrícia observava a interação entre Larissa e as crianças. Lucas estava animado, contando que a tia Lari tinha inventado um jogo novo para aprender as capitais do Brasil. Luísa ria, tentando lembrar de todas as respostas, e Leonardo insistia para que jogassem mais depois do jantar. Eduardo, sorrindo, comentou: Você está transformando até geografia em brincadeira. Isso é um talento. Larissa apenas agradeceu, mas seu olhar evitou o de Patrícia, que sabia estar sendo observada. A tensão entre as duas era silenciosa, quase imperceptível para os demais, mas cada gesto era calculado. No dia seguinte, Patrícia saiu cedo para uma reunião, mas na verdade foi até um antigo colega, repórter de um jornal local. Preciso que você verifique esse nome. Henrique Campos. É urgente, disse, entregando uma folha com a impressão dos documentos que recebera. O jornalista franziu o senho. Esse caso foi rumoroso na época. Tem certeza que quer mexer nisso? Patrícia sorriu friamente. Tenho. E não se preocupe, não quero nada publicado. Ainda. O amigo entendeu o recado. Aquilo era investigação particular, não matéria de jornal.
Enquanto isso, na mansão, Larissa passava a manhã no quintal com as crianças, ajudando-as a montar uma barraca de pano para brincar de acampamento. Se a gente colocar o pano assim, vai cair, disse Lucas. Então vamos usar essa cadeira para segurar o lado, respondeu Larissa, envolvendo-os na solução. Eduardo apareceu na varanda, observando a cena com satisfação. Vocês estão prontos para sobreviver numa floresta de verdade, brincou. Leonardo olhou para Larissa e disse: se a tia Lari for junto, a gente vai. Eduardo riu, mas por dentro sentiu uma pontada estranha. Estava cada vez mais difícil imaginar a casa sem ela. No final da tarde, Patrícia voltou com um envelope pardo. Entrou discretamente em seu quarto, fechou a porta e abriu o conteúdo. Havia cópias de recortes de jornal antigos, manchetes sobre um suposto escândalo de fraude em contratos públicos. O nome de Henrique Campos estava sempre ligado às reportagens, mas nada dizia sobre condenações definitivas. Ainda assim, para Patrícia, não importava se era verdade ou não. A existência desses registros já era material suficiente para criar desconfiança, principalmente em Eduardo. Ela fechou o envelope e o guardou no fundo do armário, junto a outras pastas confidenciais que mantinha trancadas. Mais tarde, Patrícia encontrou Larissa na sala, recolhendo brinquedos espalhados. "Posso ajudar?" perguntou, em um tom que parecia cordial, mas carregava algo mais. "Obrigada, mas já estou terminando", respondeu Larissa. Patrícia fingiu observar os objetos, mas seus olhos estavam fixos na expressão da jovem. "Você já trabalhou em muitos lugares?" questionou. "Sim, hotéis, escritórios. Onde chamarem eu vou." Patrícia deu um sorriso quase imperceptível. "Flexível. Isso é bom. Mas às vezes, as pessoas mudam muito de emprego porque estão fugindo de alguma coisa." Larissa parou por um instante, olhou para ela e respondeu com calma. "Ou porque estão procurando algo melhor." O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer discussão. Naquela noite, deitada, Patrícia pensava nos próximos passos. Não queria confrontar Larissa de imediato. Precisava de um momento certo. Uma situação que colocasse Eduardo contra ela, sem que parecesse manipulação direta. Talvez uma descoberta de última hora, um alerta de que Larissa não era quem dizia ser. Enquanto formulava mentalmente esse plano, já sabia de uma coisa: não ia descansar até tirar aquela mulher de perto dos sobrinhos. Naquela manhã, Eduardo saiu cedo para uma reunião e deixou Larissa encarregada de levar as crianças à escola. Patrícia, que normalmente não se envolvia nessa parte da rotina, apareceu no hall de entrada logo antes da saída. "Vai levar elas sozinha?" perguntou, ajeitando o casaco. "Sim, já estamos atrasados", respondeu Larissa. "Entendo. Mas sabe como é. Hoje em dia a gente nunca sabe quem pode estar observando." O tom era de preocupação, mas o olhar deixava claro que era mais um teste do que um alerta genuíno. Larissa não respondeu e apenas ajudou os trigêmeos a colocar as mochilas. Patrícia ficou parada na porta, observando o carro se afastar, como se estivesse à espera de que algo acontecesse. Durante o almoço, Patrícia aproveitou um momento em que Eduardo estava relaxado para lançar a primeira semente. "Sabe que é curioso? Não encontrei quase nada sobre a vida profissional da Larissa antes do hotel." Eduardo levantou os olhos do prato. "E por que isso é curioso?" Patrícia deu de ombros. "Porque, normalmente, pessoas confiáveis têm um histórico fácil de verificar. E eu sou advogada, você sabe. Não consigo evitar notar essas coisas." Eduardo suspirou, já um pouco irritado. "Ela salvou a vida dos meus filhos, Patrícia. Isso pesa mais do que qualquer currículo." "Claro, mas salvar alguém não significa que você conheça a pessoa de verdade", retrucou ela, tomando um gole de vinho. À tarde, Patrícia apareceu na sala de estar, enquanto Larissa ajudava as crianças a fazer um trabalho escolar. "Posso ver?" perguntou, olhando para os desenhos coloridos. "Estamos fazendo um mapa do Brasil", disse Lucas orgulhoso. Patrícia sorriu e, olhando para Larissa, comentou: "Você é boa nisso. Deve ter estudado bastante geografia." Larissa riu, tentando levar no tom de brincadeira. "Um pouco. Aprendi na escola e no dia a dia." Patrícia inclinou a cabeça.
No Colégio São Bento, certo? Escola cara, para alguém que, pelo que entendi, não vem de família rica. O comentário fez Larissa parar por um instante, mas ela apenas disse: minha família se sacrificou muito para me dar estudo. Patrícia anotou mentalmente cada reação. Naquela noite, Eduardo percebeu que Larissa estava mais quieta do que o normal. Está tudo bem? Perguntou, encontrando-a na cozinha, mexendo numa chaleira. Está só cansada, respondeu ela, mas no fundo sabia que Patrícia estava tentando mexer com ela. Eduardo, sem saber do peso das conversas, apenas pediu que descansasse. As crianças precisam de você com energia amanhã. Patrícia, que passava pelo corredor, ouviu e sorriu discretamente. Quanto mais Eduardo dependesse de Larissa, mais dramática seria a queda caso ela conseguisse descreditá-la. 2 dias depois, Patrícia armou outra situação. Pediu a Larissa que fosse buscar um documento importante no centro da cidade, dizendo que não podia sair de casa. Eduardo estava viajando e Patrícia se ofereceu para ficar com as crianças nesse período. O documento existia, mas estava num prédio próximo ao bairro onde Larissa morava. Quando Larissa chegou, Patrícia já tinha avisado discretamente Carlos para, por acaso, passar por lá com o carro da família. Do banco de trás, Patrícia fotografou Larissa saindo de um prédio simples, conversando com uma vizinha. Para qualquer um, era apenas um registro inocente. Mas para Patrícia, era material para reforçar a imagem de que Larissa não era quem dizia ser. Naquela noite, Patrícia ligou para uma amiga que trabalhava em uma agência de segurança particular. Quero um levantamento discreto sobre Larissa Campos. Tudo: endereço, familiares, registros antigos, qualquer coisa que possa interessar. A amiga hesitou. Vai me dizer por quê? Patrícia respondeu de forma seca. Porque ela está perto demais de algo que é meu. Do outro lado da linha, a amiga apenas concordou, já ciente de que Patrícia não fazia pedidos assim, sem um motivo muito forte. Enquanto isso, no quarto das crianças, Larissa contava uma história antes de dormir. E o herói, mesmo cansado, decidiu continuar ajudando o reino, porque sabia que as pessoas precisavam dele. Lucas interrompeu. Igual você, tia Lari. Larissa sorriu, tentando esconder a emoção. Não sabia que, naquele momento, no escritório da mansão, Patrícia guardava o envelope com as primeiras informações coletadas e que, na mente dela, o jogo já estava em andamento. Na manhã de segunda-feira, Patrícia recebeu uma ligação da amiga da agência de segurança. Temos algumas coisas sobre a Larissa Campos e sobre o pai dela. Patrícia se sentou na poltrona da biblioteca, já sentindo que valia a pena ouvir. A voz do outro lado da linha descreveu registros antigos. Uma acusação contra Henrique Campos, envolvido em um escândalo de obras públicas, sem condenação definitiva, mas com repercussão suficiente para arruinar qualquer reputação. Não estou dizendo que seja culpado, disse a amiga, mas essa é a ficha dele. Patrícia agradeceu, e quando desligou, já sabia como usar aquela informação. Não precisava da verdade, só de algo que soasse perigoso o bastante para Eduardo. À tarde, esperou o momento certo. Eduardo chegou de uma reunião cansado, tirou o paletó e foi direto para a sala. Patrícia apareceu com um envelope em mãos. Podemos conversar? Ele assentiu. Isso é sobre a Larissa. Não quero que você pense que é implicância, mas achei que devia saber. Eduardo abriu o envelope e viu recortes de jornais antigos, manchetes sobre corrupção, fotos de canteiros de obras abandonados. O que é isso? Perguntou. O pai dela, Henrique Campos, o mesmo sobrenome, e não é coincidência. Ela nunca te contou. Eduardo franziu a testa, folheando os papéis. Você não sabe se isso é verdade ou não. Patrícia deu um passo à frente. Não preciso saber. Só preciso que você entenda que não conhecemos essa mulher de verdade. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Larissa percebeu que Eduardo estava distante, respondendo com frases curtas. As crianças, animadas com a nova brincadeira que ela havia ensinado, não notaram o clima. Patrícia, por outro lado, parecia confortável no silêncio. Quando todos se retiraram, Larissa ficou na cozinha, guardando os pratos. Eduardo entrou. Hesitou por alguns segundos e disse:
Posso te perguntar algo sobre a sua família? Larissa se virou surpresa. Claro, o que houve? Eduardo colocou as mãos nos bolsos. Seu pai, Henrique Campos, ele trabalhou em obras públicas, certo? Larissa respirou fundo, sentindo um peso no estômago. Sim, trabalhou. E houve problemas? Insistiu ele. Ela desviou o olhar. Houve acusações. Mas ele nunca foi condenado. A resposta não pareceu suficiente para Eduardo, mas ele não insistiu. Apenas assentiu como quem engole uma dúvida. Larissa, sentindo a frieza, recolheu os talheres sem dizer mais nada. No corredor, Patrícia observava da sombra, satisfeita com o primeiro abalo. Para ela, o importante não era destruir Larissa de uma vez, mas fazer a confiança de Eduardo se desgastar aos poucos, até o momento em que uma única faísca fosse suficiente para acabar com tudo. No dia seguinte, Eduardo decidiu testar a própria percepção. Ligou para um antigo colega da família que trabalhou em projetos portuários no passado. Você lembra de um engenheiro chamado Henrique Campos? Perguntou. A resposta foi evasiva. Lembro. Teve um caso complicado. Não posso dizer que foi culpado, mas ficou mal falado. Eduardo agradeceu, mas a incerteza só aumentou. Ao desligar, olhou pela janela e viu Larissa no jardim, rindo com as crianças. Aquela cena parecia tão genuína que era difícil conciliá-la com qualquer ideia de desconfiança. Enquanto isso, Patrícia preparava a próxima etapa. Sabia que, para convencer Eduardo de vez, precisava de algo que parecesse uma prova atual, não apenas registros antigos. Já tinha em mente como conseguir isso, e envolveria colocar Larissa em uma situação que, para qualquer observador, pareceria comprometora. Não seria fácil, mas Patrícia era paciente. E para ela, o jogo estava apenas começando. Na manhã de sexta-feira, Patrícia entrou discretamente no quarto de Larissa, enquanto ela ajudava as crianças a se vestir. Abriu a gaveta da escrivaninha e colocou ali um envelope grosso, recheado de cópias dos documentos que tinha sobre Henrique Campos, junto com alguns papéis falsos, cuidadosamente preparados para parecerem contratos de serviços assinados recentemente. Fechou tudo e saiu sem deixar rastros. Horas depois, pediu a Eduardo que se encontrasse com ela no escritório. Quero te mostrar algo, mas você precisa prometer que vai manter a calma. Eduardo, já cansado da insistência da irmã, concordou a contragosto. Patrícia levou-o até o quarto de Larissa e, com uma chave reserva que alegou ter encontrado, abriu a gaveta. Olhe. Eduardo puxou o envelope e, ao ver o conteúdo, sentiu o estômago revirar. O que é isso? Perguntou. Provas de que o pai dela está envolvido em negócios obscuros e que ela pode estar ajudando. Eduardo folheou os papéis, notando valores e assinaturas suspeitas. Você não sabe se isso é verdade. Você acha que é coincidência esses papéis estarem aqui, no quarto dela? A dúvida agora parecia um peso real. Naquele mesmo momento, Larissa estava no jardim ajudando Leonardo a arrumar uma pipa. Eduardo se aproximou sério, chamando-a de lado. Preciso falar com você, agora. Ela notou a rigidez no tom e seguiu até a sala. Patrícia já estava lá, sentada com expressão neutra. Eduardo colocou o envelope sobre a mesa. Isso estava no seu quarto. Larissa olhou confusa, folheando as páginas. Eu nunca vi isso antes. Então, como foi parar lá? Questionou Patrícia, levantando as sobrancelhas. Não sei, mas não é meu. A voz de Larissa tremia, não de culpa, mas de indignação. Eduardo respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Larissa, eu confiei em você. Deixei meus filhos aos seus cuidados. E eles estão seguros comigo, respondeu ela, com os olhos marejados. Patrícia se manteve em silêncio, como se estivesse apenas assistindo, mas por dentro comemorava cada segundo daquela cena. Eduardo virou de costas, levando as mãos à cabeça. Eu preciso pensar. Larissa, sentindo que o chão sumia sob seus pés, saiu da sala sem olhar para trás. Patrícia se inclinou para o irmão. Você sabe que estou certa. Pouco depois, enquanto arrumava suas coisas no quarto, Larissa ouviu uma batida na porta. Era Dona Célia,
A cozinheira, segurando um pequeno papel amassado. Encontrei isso na lixeira da despensa, já acho que devia ver. No papel, um bilhete rápido. Deixar o envelope na gaveta antes das 9 horas. P. O coração de Larissa acelerou. Aquilo não provava tudo, mas era o suficiente para mostrar que havia uma armadilha. Obrigada, Célia. Por favor, não conte nada a ninguém ainda, pediu Larissa, já decidindo que não iria sair daquela casa sem limpar seu nome. No início da noite, Eduardo estava no escritório quando ouviu passos firmes se aproximando. Larissa entrou segurando o bilhete. Antes que você me julgue, quero que leia isso. Ele pegou o papel, franziu a testa e olhou para ela. De onde veio? Dona Célia encontrou na lixeira, e você sabe muito bem quem é P. Eduardo ficou em silêncio, o olhar alternando entre o bilhete e Larissa. Patrícia apareceu na porta como se fosse coincidência. Está tudo bem aqui? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que aquela casa já sentiu. Eduardo respirou fundo, percebendo que talvez tivesse cometido um erro. O bilhete ainda estava nas mãos de Eduardo quando Patrícia entrou na sala. Ele respirou fundo e colocou o papel sobre a mesa. Quer me explicar o que significa isso? Patrícia franziu o senho. O que é isso? Eduardo se levantou, aproximando-se. Não me trate como idiota. Está com a letra igual à sua. E não tente negar. Ela deu um sorriso irônico. Então agora você prefere acreditar nela a acreditar em mim? Larissa, que estava ao lado, manteve o olhar firme. Eu não preciso que ele acredite em mim. Preciso que ele veja a verdade. Eduardo pegou o envelope que encontrara no quarto de Larissa e o colocou ao lado do bilhete. Você armou isso, Patrícia, mas por quê? A irmã não respondeu de imediato. Apenas cruzou os braços e disse: porque eu sei quem ela é. Sei quem é o pai dela. Larissa deu um passo à frente. Meu pai nunca fez o que vocês dizem. Ele foi acusado, mas não condenado, e a verdade nunca veio à tona. Eduardo olhou para a irmã, sentindo que havia algo mais. Patrícia, o que você não está me contando? A tensão era tão densa que parecia que o ar da sala havia ficado pesado. Patrícia desviou o olhar. Seu pai perdeu muito dinheiro naquele escândalo, Eduardo. A família sofreu. Eu só garanti que a culpa fosse de quem precisava ser. Larissa arregalou os olhos. Você está admitindo que armou contra ele? Patrícia manteve a calma. Eu fiz o que precisava para proteger nossa família. O resto foi consequência. Eduardo deu um passo para trás, chocado. Você destruiu a vida de uma pessoa inocente e agora quer fazer o mesmo com a filha. Antes que Eduardo pudesse dizer mais, uma voz ecoou da porta. Eu ouvi tudo. Era Dona Célia, que trazia nas mãos um pequeno gravador. Acho que vocês vão querer escutar isso. Patrícia ficou imóvel, e Larissa sentiu o coração acelerar. Eduardo, em silêncio, estendeu a mão para pegar o aparelho. Patrícia sabia que aquele poderia ser o momento em que todo o controle que ela havia mantido por anos se desfaria. Mas mesmo assim, não recuou. Você não sabe de nada, Eduardo, nada. Eduardo apertou o botão play do gravador e a sala mergulhou no silêncio. A voz de Patrícia, clara e sem hesitação, ecoou. Não me arrependo. Henrique Campos era o único que poderia derrubar o projeto do porto, e se isso acontecesse, a nossa família perderia milhões. Então sim, eu criei as provas, paguei um contador para encontrar documentos falsos e garanti que ele fosse acusado. Foi fácil. Ele nunca conseguiu se defender. E agora a filha dele está aqui cercando meus sobrinhos. Não vou deixar ela arruinar tudo de novo. Quando o áudio terminou, Eduardo permaneceu imóvel, como se tentasse processar cada palavra. Patrícia, pálida, tentou reagir. Isso é fora de contexto. Larissa, com os olhos marejados, deu um passo à frente. Fora de contexto? Você destruiu a vida do meu pai e me fez carregar uma sombra que não era minha. Dona Célia cruzou os braços. Agora todo mundo sabe o contexto inteiro. Eduardo encarou a irmã, a voz baixa, mas cortante. Você fez isso por dinheiro, Patrícia. Não foi para proteger ninguém. Foi para proteger o seu controle sobre a família. Patrícia tentou se aproximar. Eu fiz pelo nosso nome. Eduardo deu um passo para trás. O nosso nome não vale nada se for construído em cima de mentira e destruição.
O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Patrícia soltando um suspiro, como quem percebe que perdeu a guerra. Larissa respirou fundo. Meu pai morreu acreditando que ninguém jamais ouviria a verdade. Hoje, pelo menos isso mudou. Eduardo olhou para ela, a expressão misturando arrependimento e respeito. Sinto muito, por ter duvidado de você. Ela balançou a cabeça. Não precisa sentir por mim. Precisa sentir pelos seus filhos porque eles quase perderam alguém que os ama de verdade. As crianças, alheias ao que acontecia, surgiram no corredor chamando pela tia Lari. Eduardo olhou para elas e depois para Larissa. Se você ainda quiser, quero que continue aqui, não como funcionária, mas como parte da família. Larissa hesitou, mas ao ver os trigêmeos sorrindo, assentiu. Por eles, eu fico. Patrícia, derrotada, saiu da sala sem dizer uma palavra, os saltos ecoando pelo corredor como um anúncio silencioso de sua queda. Dona Célia colocou a mão no ombro de Larissa. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, minha filha. Sempre. Eduardo, ainda sério, prometeu. Vou limpar o nome do seu pai. E não é promessa vazia. Naquela noite, a mansão estava mais silenciosa do que nunca. No quarto, Larissa observava os trigêmeos dormindo, sentindo que, de alguma forma, havia fechado um ciclo. Lá fora, o vento batia nas janelas, mas dentro da casa havia paz. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que um novo começo era possível. A madrugada avançava e todos na mansão dormiam. No corredor, apenas o som abafado dos saltos de Patrícia quebrava o silêncio. Carregando uma mala pequena e uma bolsa no ombro, ela passou pela sala sem acender as luzes, evitando qualquer despedida. O rosto estava abatido e, pela primeira vez em anos, não havia arrogância em seu olhar. Ao chegar à porta, parou por um instante, respirou fundo e olhou para cima, como se buscasse forças para não chorar. Depois, girou a maçaneta e saiu, deixando apenas o eco suave da porta fechando atrás dela. Na manhã seguinte, a casa estava diferente. Sem a presença constante de Patrícia, o ambiente parecia mais leve. Larissa preparava o café enquanto as crianças corriam pelo corredor, rindo e chamando por ela. Tia Lari, vem ver o desenho que fizemos, gritou Leonardo. Eduardo, entrando na cozinha, sorriu ao ver a cena. Acho que eles te promovem todos os dias. Larissa riu. Eles já me deram o cargo mais importante do mundo. Com o tempo, Larissa assumiu não apenas os cuidados das crianças, mas também a organização geral da casa. O título de babá deu lugar ao de governanta, e sua presença passou a ser parte essencial da rotina. Ela sabia de cada detalhe, as manias de Lucas, o jeito calado de Luísa e o entusiasmo sem fim de Leonardo. Eduardo confiava nela, como nunca confiou em ninguém. E isso era recíproco. Os dias voltaram a ser tranquilos. Havia tardes de brincadeiras no jardim, manhãs de estudo à mesa da cozinha e noites de histórias antes de dormir. Larissa sentia que, finalmente, tinha encontrado um lugar que podia chamar de lar. Não por contrato, mas por afeto. As lembranças dolorosas do passado ainda existiam, mas agora eram apenas marcas de um caminho superado. Certa noite, enquanto fechava as cortinas da sala, Larissa olhou para o jardim iluminado pela lua e pensou em seu pai. A verdade apareceu, pai. E a vida está seguindo. Um sorriso suave tomou seu rosto. Atrás dela, Eduardo surgiu com uma xícara de chá. Pensei que fosse gostar. Ela agradeceu e por alguns segundos ficaram em silêncio, observando a calmaria que havia tomado conta da casa. Lá fora, o mundo continuava girando, mas ali, naquele pedaço de vida reconstruída, havia paz, união e a certeza de que nenhuma mentira poderia apagar o que eles haviam conquistado juntos. Gostou dessa história? Você acha que Larissa finalmente encontrou o final que merecia? E Patrícia, teve o destino certo? Me conta nos comentários. Até a próxima história!